meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do Dia da Visão 2025. A proposta é nós termos mais outros encontros como esse. Esse é o primeiro desse ano, um tempo que vai ser muito decisivo para a nossa igreja. Eu quero pedir a você que nessa hora, nesses minutos que nós vamos estar juntos aqui, você concentre as suas energias nessa televisão, nesse lugar que você está. Busque não estar muito distraído, fazendo outras coisas. Foca aqui, porque Deus quer falar com a nossa igreja hoje, nessa tarde, noite, seja lá em que momento você está reunido aí com o seu grupo pequeno. Quero dar as boas-vindas a todos vocês primeiro, dizer que é uma alegria nós estarmos aqui para esse Dia da Visão. Espero que Deus fale conosco coletivamente, mas também isso tenha um impacto individualmente nas nossas vidas. Hoje nós vamos ter uma programação completa aqui, com vários momentos, com várias novidades, com palavra, direcionamentos, enfim, desafios que nós vamos viver ao longo do ano de 2025. Eu quero começar esse tempo de Dia da Visão convidando você a, junto comigo, nós orarmos e pedirmos a graça de Deus sobre nós durante todo esse tempo e diante de tudo aquilo que vai decorrer desses dias, desse dia que nós vamos estar aqui a partir de hoje. Tá certo? Vamos orar então? Feche teus olhos aí no teu lugar, baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse sábado aqui reunidos. Obrigado, Pai, pela nossa igreja, por tudo que o Senhor já fez na nossa história até aqui. Completamos recentemente 3 anos de existência e tantas coisas o Senhor fez no nosso meio. Quantas coisas nós temos para celebrar, para contar e testemunhar para as pessoas. Quantas pessoas o Senhor salvou, quantas o Senhor tem transformado, edificado, quantos grupos pequenos tem multiplicado, quanto nós temos sido agraciados por meio dos cultos, dos discipulados. Te louvamos pela nossa história e por tudo aquilo que vivemos até aqui em 2025. Que no nome de Jesus o Senhor nos direcione a partir de agora, o Senhor sopre o teu vento, o Senhor oriente a tua igreja e principalmente fale individualmente com cada um de nós. Que cada um de nós possa ouvir a tua voz e não fazer pouco caso da tua palavra e da tua voz, mas que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir por meio do teu Espírito a um despertamento naquilo que vamos conversar hoje, nessa tarde e noite. Que em nome de Jesus, ó Pai, a tua igreja seja cada vez mais obediente, cada vez mais temerosa, cada vez mais santa, vivendo para a glória do Senhor em todo o tempo, todos os dias, meses e anos, ó Pai. Direciona e orienta-nos nesse tempo que vamos estar juntos aqui. É o que nós oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu queria começar esse Dia da Visão de uma forma a relembrar aquilo que nós somos como igreja, o nosso DNA, aquilo que é a nossa missão, nossa visão, nossos valores, aquilo que nós somos como igreja na essência. Eu sei que tem pessoas que se juntaram a nós há pouco tempo, não estão há muito tempo conosco, e é bom nós recordarmos aquilo que nós somos, aquilo que nós carregamos como igreja, como onda dura. Eu quero lembrar você, primeiramente, que o nosso DNA é uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. Nós nos entendemos e nos definimos essencialmente como uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. A nossa visão como igreja é sermos uma só igreja em muitas cidades. Hoje nós somos, por exemplo, 25 igrejas em 25 cidades diferentes no Brasil, Estados Unidos e aqui em Portugal. Nossa missão como igreja é ser igual a Jesus para manifestar a glória de Deus nesse mundo. Nós fazemos culto, grupo pequeno, discipulado, servimos ministerialmente, nós evangelizamos, nós aprendemos, lemos a Bíblia, fazemos tudo o que nós fazemos para que possamos ser igual a Jesus e, sendo igual a Jesus, naturalmente manifestar a glória de Deus nesse mundo. Essa é a nossa missão. Se aquilo que nós fazemos na prática
não tem o compromisso de ser igual a Jesus, podemos parar de fazer e recalcular essa rota, porque de fato a nossa missão como igreja é ser igual a Jesus para manifestar a glória de Deus nesse mundo. Além disso, nós temos também os nossos valores como igreja. Quais são os nossos valores? Você sabe aí quais são os nossos valores? Nós temos 5 valores que como igreja praticamos semanalmente, periodicamente e rotineiramente. Primeiro, somos uma igreja que carrega o valor de se reunir em culto. Eu quero desafiar você a perguntar para a pessoa do seu lado aí, você tem participado dos cultos? Você tem cultuado a Deus como igreja? Pergunta aí para quem está do seu lado. Ouça a resposta dessa pessoa, se ela tem cultuado e se isso tem sido um valor na vida dela. Além disso, um segundo valor é que nós nos reunimos como igreja em grupos pequenos. O GP é um valor para nós. Pergunta aí para quem está do seu lado. Você se reúne em GP, você faz parte de um GP, você está enraizado em algum grupo pequeno, tem vivido a comunhão cristã por meio do grupo pequeno? Um terceiro valor é o discipulado. Nós somos uma igreja que vive discipulado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você é discipulado hoje? Talvez ela vai te responder, não sou discipulado hoje. Pergunta para ela, você quer ser discipulado em algum momento da tua história, em breve se possível? Porque nós como igreja, nós vivemos o discipulado, nós seguimos a Jesus e para isso ajudamos uns aos outros nessa caminhada de seguir ao Mestre que é Jesus. Além disso, outro valor é o serviço que ele é ministerial, mas não só restrito a uma função ministerial. O serviço que é expresso no grupo pequeno, que é expresso na família, que é expresso no trabalho. Servir é uma característica cristã e nós temos como valor. Isso é expresso, obviamente, em 2 principais ambientes. Nos cultos, nós temos uma equipe de cerca de 70 voluntários que se revezam para nos cultos estarem servindo, seja no louvor, na recepção, no kinder, no shift, na base técnica, no apoio, enfim. 70 pessoas, em média, se reúnem para então servir e fazer o culto acontecer. Mas não só o culto. Dentro dos grupos pequenos, nós temos os ministérios do grupo pequeno, tem o anfitrião, tem a pessoa que faz a parte da comunicação, outra pessoa que faz a parte do louvor, outro que recepciona as pessoas, outro que liga para as pessoas que não vieram ou não vêm há muito tempo, enfim, são formas de servir e são um valor para nós. E eu quero que você pergunte à pessoa do seu lado aí, você serve de alguma forma? Você serve nos cultos? Você serve no teu grupo pequeno? Se você ouvir um não, já chama a atenção dessa pessoa, olha, vamos servir porque o Senhor Jesus, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos seus discípulos. Quem somos nós para não servirmos uns aos outros? Então, todos precisam estar envolvidos no serviço ministerial. E um quinto valor que nós carregamos como igreja é a evangelização. O compromisso de comunicar o Evangelho, pregar o Evangelho ao perdido, às pessoas que carecem do Evangelho, nós levarmos a boa nova às pessoas. Pergunte aí do seu lado, você tem levado o Evangelho para outras pessoas que não conhecem a Cristo? Se você ouviu um redondo não, diga para ela assim, bora obedecer a Jesus. Bora obedecer esse mandamento de pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe na vivência desses 5 valores, porque eles compõem a vida de igreja de uma forma muito completa. É o que nós, ao longo da nossa história como Onda Dura, viemos aprendendo e hoje temos como valor. Tá certo, minha gente? Esses são o DNA da Onda Dura, a visão que nós temos, a missão que nós carregamos e os valores que nós praticamos. Dito isso, eu queria muito apresentar para vocês os números da nossa igreja Onda Dura Portugal. O que eu vou falar aqui agora está englobando toda a nossa atuação em território português. Isso inclui a nossa igreja local no Porto, mas também isso inclui a nossa implantação lá em Sines, também o nosso grupo pequeno em Lisboa, onde nós estamos estabelecidos como igreja. Temos irmãos em algumas outras cidades, são poucos irmãos em outras localidades, fora dessas que eu falei,
que compõem então a membresia da nossa igreja Onda Dura Portugal. Eu vou falar um pouquinho da Onda Dura Portugal e depois vou falar mais estritamente da Onda Dura Porto, tá certo? Então assim, falando de membresia Onda Dura Portugal, hoje nós somos um corpo de 194 membros oficiais da Onda Dura. Glória a Deus por isso, meus irmãos, porque lá atrás, em 2021, nós éramos 12 irmãos. Em 2022, nós éramos ali próximos de 70 irmãos. Em 2023, nós éramos próximos de 130 irmãos. Em 2024, subimos para 170 irmãos e agora estamos aí quase batendo a segunda centena de irmãos na nossa igreja. Isso é para dar glória a Deus, agradecer a Deus, e de fato eu amo ser igreja com cada um de vocês e amo ver Deus acrescentando pessoas na nossa igreja, na nossa família. Desses 194, 146 são membros do Porto, da Onda Dura Porto, da nossa igreja local no Porto. Além disso, 11 irmãos são membros da nossa igreja lá no grupo pequeno de Lisboa. Além disso, 26 irmãos fazem parte da nossa implantação lá em Sines, membros oficiais, e outros 11 irmãos estão espalhados por Portugal em algumas outras cidades, talvez acompanhando ali a Onda Dura Online, por vezes visitando a nossa igreja no Porto presencial e assim por diante. Então essa é a nossa membresia por região e por localidade. Nós somos atualmente 14 grupos pequenos na nossa igreja. 10 deles estão aqui no Porto e outros 3 estão lá em Sines e temos ali o nosso grupo pequeno em Lisboa, formando 14 grupos pequenos. 166 pessoas participam dos grupos pequenos como membros da igreja. Então temos dos 194 membros, 166 fazem parte de algum grupo pequeno da nossa igreja, algum desses 14 grupos pequenos. Nós temos 37 pessoas que frequentam os grupos pequenos, mas não são membros da nossa igreja. São pessoas que talvez estejam chegando na igreja, estejam conhecendo a igreja, se ambientando com a igreja, para então dar um passo de se tornarem ali membros da igreja. São 37. E nós tivemos no mês de fevereiro 14 visitantes em grupos pequenos. Uma média de mais ou menos um visitante por mês em cada grupo pequeno nesse mês de fevereiro, pelo menos. Nós somos 25 discipuladores nessa igreja. Dos 194 que fazem parte como membros, 25 são discipuladores. E nós temos 53 relações de discipulado estabelecidas na nossa igreja. Ou seja, das quase 200 pessoas, ao entorno ali de um quarto delas estão em discipulado. Cerca de 25% da nossa igreja está em discipulado. Então esses são alguns números a respeito da Onda Dura Portugal. Agora eu quero trazer alguns números relacionados à Onda Dura Porto. A Onda Dura Porto é o lugar onde nós fazemos cultos semanais. Para que você saiba, hoje nós temos culto também em Sines, mas os cultos em Sines acontecem de modo mensal. Semanalmente nós temos culto na Onda Dura Porto e eu quero trazer alguns números do nosso culto da Onda Dura Porto. Nós somos, nesse ano de 2025, nesse primeiro trimestre que acaba agora em março, essas primeiras semanas que nós estamos nos reunindo, que são 9 semanas até aqui, nós temos uma média de participantes em culto de 104 participantes. Isso é uma média. Houveram cultos que nós tivemos 130 pessoas, mas também houveram cultos que nós tivemos 80 e tantas pessoas. Então, fazendo uma média das 9 semanas, nós temos aí uma média de 104 pessoas participando de cultos. Para você ter uma noção, a Casa do Povo, que é onde nós fazemos os nossos cultos, tem uma capacidade de 144 lugares. Ou seja, nós ainda temos um espaço para receber mais pessoas até que mais futuramente nós venhamos a iniciar um segundo culto aos domingos, que é um planejamento que nós temos para esse ano, mas precisamos aí melhorar essa média de participantes em culto para então fazer sentido nós abrirmos um segundo culto. Nós tivemos nesse ano, nessas 9 semanas de culto em 2025, 70 visitantes nos cultos. Isso é um número extraordinário. Mas ano passado nós tivemos um número muito maior.
nós tivemos cerca de 600 visitantes ao longo do ano de 2024. Esse ano já são 70 pessoas que vieram aos nossos cultos pela primeira vez. Além disso, nós temos um corpo de voluntários ativos de 72 pessoas. Ou seja, mais ou menos ali uma base de 28, 29, 27 pessoas servem por domingo. E essas pessoas se dividem entre esse corpo de 72 pessoas, ou seja, é quase uma escala A, B e C que nós conseguimos formar aí para servir ministerialmente, fazer os cultos acontecerem. Além disso, nós temos uma média de 10 bebês lá no Baby por domingo, uma média de 11 crianças, somando o Kinder Fun e o Kinder Júnior, uma média de 11 crianças no Kinder e também uma média de 6 pré-adolescentes no Shift, uma média de 3 adolescentes no New e o nosso trabalho com o NVT nos afters que acontecem mensalmente. Temos uma média de 30 jovens participando dos afters que acontecem mensalmente. Então esses são os números aí das nossas bases etárias dentro da igreja. É uma alegria a gente ver o trabalho com as crianças, o trabalho com os pré-adolescentes, com os adolescentes, que são muito promissores para nós, para o futuro da igreja. Nós tivemos, ao longo dos 9 cultos desse ano, 22 pessoas que levantaram no apelo que é feito no final da palavra, um apelo de rendição, o apelo de dar um passo em relação a uma vida com Jesus. Nós tivemos 22 pessoas ao longo desses 9 cultos, ou seja, uma média de 3 pessoas, 2, 3 pessoas por culto que se levantam no apelo e que recebem lá o nosso flyer roxo, que é o flyer que diz ali dos primeiros passos para quem está se convertendo a Cristo. Agora, um número bem alarmante, meus irmãos, que eu tenho para comunicar a vocês, e esse número aqui, ele é a justificativa da palavra que mais para frente eu quero ministrar a nós como igreja. Nós não batizamos ninguém desde maio do ano passado. O nosso último evento de batismo aqui no Porto foi em maio do ano passado, onde nós batizamos cerca de 6 pessoas. Depois desses batismos em maio, nós viemos vivendo o ano e não surgiu no nosso meio mais ninguém para ser batizado. Nós vamos ter agora, dia 6 de abril, um evento para batismos na nossa igreja, porém nós temos apenas uma pessoa que vai se batizar na nossa igreja, ou seja, vamos fechar quase um ano sem batizar nenhuma pessoa, ou pelo menos vamos batizar uma pessoa. Esse número, ele é extremamente alarmante para nós. Mas, fazendo aqui um react daquilo que nós vimos como números da nossa igreja, queria compartilhar algumas impressões com vocês a respeito dos números. E é maravilhoso os números, meus irmãos, porque eles falam de uma realidade que às vezes emocionalmente nós não vemos, mas que de um modo mais frio e mais realista eles nos mostram a realidade. Quantos aqui acreditam que estão numa igreja saudável? Eu levanto as 2 mãos porque eu acredito que nós estamos numa igreja saudável, sim. Quantos têm vivido coisas extraordinárias nessa igreja? Eu tenho vivido coisas extraordinárias. Mas, meus irmãos, o teu grupo pequeno, ele é maravilhoso, os cultos são muito bons, a igreja em si é muito boa, mas sim, nós temos pontos a melhorar. Eu queria trazer primeiro os pontos positivos, fazer uns destaques aqui a respeito desses números que nós acabamos de ver. Primeira coisa, nós temos uma alta adesão das pessoas ao grupo pequeno. Você imagina, de 194 pessoas, 166 participam de um grupo pequeno regularmente. Isso é maravilhoso, de fato o grupo pequeno e a comunhão são um valor para nós como igreja. Isso é um ponto muito positivo. Além disso, um alto número de voluntários, quase metade, praticamente metade da membresia da Ondadura Porto serve ministerialmente, ativamente, porque temos ali um número de voluntários que por questões de trabalho, de agenda, não conseguem ativamente estar servindo. Mas temos aí praticamente metade da igreja completamente comprometida com o serviço ministerial e isso é um ponto muito positivo. Além disso, o nosso trabalho com as faixas etárias, isso me alegra muito, meus irmãos.
Você imagina que um pré-adolescente que hoje tem 11, 12 anos, daqui 7 anos, 8 anos, ele vai estar entrando na universidade e vai ser uma voz do evangelho naquele lugar. Como é importante nós termos um trabalho estruturado, sistematizado, organizado para formá-los na fé cristã e prepará-los para os desafios, não só na universidade, mas da vida adulta. E isso é maravilhoso, ver que nós avançamos na construção desses ambientes para os pré-adolescentes, adolescentes da nossa igreja. Começa lá no Kinder com as crianças, mas vem vindo pelo Shift, pelo New e deságua ali no NVT. Quero fazer um destaque para o NVT, que de fato começou lá no final do ano passado e tem gerado um movimento muito legal, acrescentado novas pessoas. No último culto mesmo eu vi vários jovens que eu sei que vieram pelos grupos pequenos e pelo After, o NVT, e isso é maravilhoso. Os jovens são a força da igreja. Precisamos que a igreja tenha muitos jovens no nosso meio para que o trabalho seja revitalizado cada vez mais. Então esses são alguns pontos positivos de muitos outros que a gente poderia ficar falando aqui. Mas eu queria também falar um pouco de alguns pontos que nós precisamos prestar atenção como igreja. Por exemplo, nós estacionamos na média de pessoas em culto. É uma coisa que nós, no ano passado, vínhamos ali com uma média de 110, 112, 115 pessoas, e nós baixamos lá para 104 pessoas. Ou seja, tem muita gente faltando aos cultos, trocando o culto por qualquer outra coisa, indo aos cultos de uma forma muito esporádica e colocando qualquer outra prioridade pessoal à frente do culto. Isso é uma coisa que, como igreja, nós precisamos melhorar e você, como indivíduo, precisa se avaliar nesse ponto. Além disso, estacionamos no estabelecimento de novos discipuladores. Eu entendo que a formação em discipulado ela é uma formação que requer tempo. Ela é uma formação artesanal, não é uma formação de linha de produção. Porém, nós estacionamos, nós não formamos e não habilitamos mais discipuladores. Nós, que antes éramos quase 50% da igreja em discipulado, hoje somos 25%. A igreja cresceu, mas ela não produz novos discipuladores para que outras pessoas sejam discipuladas. E talvez você está aí falando, poxa pastor, você fala de discipulado para mim, eu quero tanto ser discipulado, mas ninguém me discipula. Esse não é um problema meu necessariamente, não é uma coisa que eu estou segurando, mas é o processo de formação precisa dar uma acelerada ou uma intensificada para nós provermos mais discipuladores para a nossa igreja. Além disso, o baixo número de visitas nos nossos grupos pequenos. Pegando esse trimestre do ano, nós tivemos muito poucos visitantes nos grupos pequenos. Isso dá um indício de que os grupos pequenos começaram a se entender como um clube fechado e não tanto como igreja de Cristo, não tanto como um ambiente evangelístico, não tanto para incorporar novas pessoas. Então nós precisamos prestar atenção nesse aspecto também. Além disso, um baixo número de visitas de descrentes no nosso meio. Isso é uma coisa que eu percebo porque todo domingo eu faço acolhimento com os visitantes do culto e percebo que na sua esmagadora maioria são pessoas que faziam parte de alguma igreja ou fazem parte de alguma igreja e estão nos visitando e vieram através das redes sociais da Onda, vieram através do perfil do Pastor Ipão e poucos vieram ali através de convite de alguém que é da nossa igreja. Para quem convida pessoas, já é maravilhoso, gente, porque já é um passo dado à frente. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que uma esmagadora maioria de pessoas que nos visitam são pessoas que já caminhavam com Jesus e que estão só procurando uma igreja. Glória a Deus pela Onda, glória a Deus por essa procura, que isso dê certo, mas, gente, eu quero povoar o céu. Eu quero ver o céu em festa e o céu em alegria, portanto, isso fica também para nós como um desafio. Além disso, um baixo acolhimento de pessoas que respondem ao apelo no culto. Ou seja, tivemos 22 pessoas, você imagina que 22 pessoas é um GP novo. 22 pessoas é metade de uma supervisão de grupo pequeno. É muita gente que supostamente se converteu no nosso meio, mas a pergunta que eu faço a nós é: onde estão essas pessoas? Quem as acolheu? Quem está ajudando essas pessoas a se consolidarem na igreja? Onde elas estão?
E isso é um problema que nós precisamos, como igreja, resolver. E aí o ponto, que foi o ponto que eu bati na tecla anteriormente, que eu acho que é o ponto que nós precisamos resolver e que nós estamos no estado crítico, é o ponto de que nós não tivemos nenhum batismo num período de quase um ano. Vamos ter um evento de batismo, vamos batizar uma pessoa e sabe-se lá quando nós vamos batizar uma nova pessoa. Isso, meus irmãos, é extremamente alarmante para a nossa vida como igreja. Isso precisa falar alguma coisa a cada um de nós. Esse é o ponto que, para mim, como pastor, mais me deixa em alerta e mais, de alguma forma, me faz sofrer como pastor. Porque eu sei que nós precisamos voltar a obedecer a Deus e alcançar as pessoas, porque Deus assim quer fazer. Uma igreja como a nossa, eu percebo que é uma igreja que se reúne, nós não deixamos de nos reunir, é uma igreja que se edifica mutuamente. Eu percebo que existe edificação dentro dos grupos pequenos, nos discipulados. É uma igreja que se auxilia. Gente, a gente está o tempo todo socorrendo uns aos outros, auxiliando, abraçando, chorando juntos, se alegrando, participando do aniversário do filho, da formatura, disso, daquilo. A gente se auxilia, mas a gente largou mão do perdido. A gente simplesmente fechou a porta da igreja, jogou a chave fora e falou assim: vamos sentar na mesa, vamos comer até a barriga estourar. E isso não pode acontecer na nossa igreja. Nós precisamos corrigir essa rota. São esporádicas as ocasiões que a gente ouve falar que alguém convidou uma pessoa descrente para o grupo pequeno. E aqui eu quero honrar algumas pessoas publicamente que eu vejo fazer isso. Quero honrar a Carol e o Luiz, porque eu sei que eles levam muitas pessoas de ambiente de trabalho, amigos que eles têm que não conhecem Jesus para o grupo pequeno, para Jesus poder alcançar o coração dessas pessoas. Eu vejo, por exemplo, o empenho que o Hugo tem em falar de Jesus para as pessoas. Dou glória a Deus pela vida da Mari, a Mari do Adriel, né, que convidou o Hugo, a Andréia para conhecer a Onda Dura, e disso surgiu um grupo pequeno com portugueses que tem sido um trabalho extraordinário. Louvo a Deus por algumas pessoas do nosso meio que estão comprometidas em olhar para o perdido e trazê-los para o ambiente onde Deus fala, trazê-los para a presença de Deus. Infelizmente não temos muitos exemplos para serem ditos aqui, mas eu queria honrar esses poucos exemplos que eu falei aqui, porque são pessoas que eu vejo que têm um coração voltado ao perdido também. E isso é maravilhoso e é algo que eu quero conversar conosco de modo muito mais pontual a partir de agora. Ok? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler aqui duas parábolas de Jesus que eu creio, orando e pedindo a Deus um direcionamento para o que compartilhar com a nossa igreja nessa ocasião de Dia da Visão. Deus me levou até o texto de Lucas, no capítulo 15, para compartilhar com vocês. Eu quero muito poder ler esse texto, ministrar a tua vida. E eu quero de verdade, meu irmão, que você abra os teus ouvidos espirituais. Eu quero de verdade que você se coloque dentro desse desafio. Eu não quero que você ouça essas palavras que eu estou falando aqui como se não fosse com você que eu estivesse falando. Porque de fato eu estou falando com cada um de nós que está ouvindo essa transmissão aqui. Esse desafio é para cada um de nós, ao passo que também é um desafio para a nossa igreja. Só que assim, não terceirize a sua responsabilidade. Não ache que é o outro que tem que fazer, que é o pastor que tem que fazer, que é o líder que tem que fazer, porque esse desafio que nós vamos conhecer hoje, ele é um desafio para cada um de nós. Eu penso e sei, e Deus tem falado isso comigo, que a tarefa de mover a igreja no sentido que nós vamos aprender hoje aqui é uma tarefa árdua, é uma tarefa até mesmo ingrata, porque é tirar a igreja de uma zona de conforto, é desenterrar a igreja desse lugar e expor a igreja a uma zona de confronto. Por isso, meu irmão, eu peço que você abra o teu coração a partir de agora, porque de fato Deus quer falar contigo, eu tenho convicção disso. Os nossos números, a nossa realidade como igreja, a nossa prática como igreja, ela de todas as formas,
ela aponta para sermos corrigidos naquilo que vamos ler aqui. Há dias atrás, nós tivemos o secreto na nossa igreja. E a minha esposa Maria, que liderou o secreto, estava comentando comigo como foi um tempo maravilhoso, mas o quanto ela sentiu falta de mulheres que não conhecem a Jesus. Porque esse é o retrato da nossa igreja. Uma igreja que se reúne, uma igreja que se edifica, uma igreja que se auxilia, uma igreja que está junto, mas uma igreja que não olha para fora. Uma igreja que negligencia o perdido. Essa é a nossa realidade. Para isso, Lucas capítulo 15, verso 1 em diante, diz o seguinte: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Verso 2: os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. O texto continua dizendo lá no verso 3: então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar em casa, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Essa é a parábola. Verso 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Gente, Jesus dá uma conclusão para a sua parábola. Jesus conta aquela história e depois ele conclui dizendo: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E aí então, no verso 8, ele conta outra parábola, onde ele diz assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Verso 10 e conclusão da parábola: da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Que texto maravilhoso! Como esse texto fala a respeito da atitude do nosso Deus, a respeito do coração do nosso Deus. Gente, o coração do nosso Deus é um coração que persegue o perdido, é um coração que ama o perdido, é um coração que se importa com o perdido, é um coração que tem como valioso cada ser humano. Esse é o coração de Deus. Mas olha que curioso, né? O verso 1 diz: cobradores de impostos e outros pecadores. O que ele está falando aqui? Está falando de um tipo de gente, socialmente falando, que não era o tipo de gente necessariamente desejado. Os fariseus olhavam para os cobradores de impostos como a pior espécie de pessoa. Olhavam também para os pecadores, gente que vivia mergulhada em pecado, e desprezava essas pessoas. De fato, os religiosos desprezavam essas pessoas, ao ponto de ficarem irritados com Jesus e atribuírem a Jesus alguém que se reúne com eles e que come com eles. A começar que não haviam relatos de que Jesus comia com os cobradores de impostos e com os pecadores. Talvez Jesus fizesse isso de modo esporádico, mas eles estavam querendo aqui atribuir a Jesus alguém que era da mesma estirpe daquelas pessoas. O fato é, meus irmãos, que cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. E a pergunta que eu faço para vocês é: por que esse tipo de pessoa
vinha até Jesus ouvir ele ensinar? Por que será? Por que esse tipo de pessoa vinha até a presença de Jesus? Vamos trocar pelo nosso contexto? Por que essas pessoas vinham até a igreja? Por que essas pessoas vinham até o grupo pequeno? Por que esse público desprezado pelos religiosos vinha até o grupo pequeno? Porque, de fato, eles queriam estar na presença daqueles ao qual o seu amor por eles os atraía. Sabe, gente, uma primeira coisa, se nós quisermos receber novas pessoas na nossa igreja, nós vamos precisar genuinamente ter olhos e coração voltado a essas pessoas. Sabe, me entristece muito, porque muitas vezes eu estou lá no púlpito, concluindo a mensagem e conduzindo um apelo para que as pessoas possam se entregar nas mãos de Jesus, entregar suas vidas a Jesus. E me entristece muito vendo membros da nossa igreja levantando nessa hora e saindo do auditório e indo embora. Gente, isso é de cortar o coração. É de cortar o coração e é de causar uma ira, porque isso é uma demonstração clara de que a gente não está nem aí para os perdidos. A gente não está nem aí para quem está se convertendo no nosso meio. A gente não está nem aí para quem Deus está salvando. A gente já não convida ninguém. Ao não convidar ninguém, a gente não se importa com quem chega ali pela primeira vez. Ao não se importar, não estamos nem aí se as pessoas estão conhecendo a Jesus naquele ambiente. E isso se assemelha muito à atitude dos fariseus. Uma atitude de desprezo por pessoas que não fazem parte do nosso contexto social religioso. Porque a gente gosta de estar com quem a gente gosta de estar. Mas e com quem faz pergunta difícil? Com quem é pecador? Com quem fuma? Você receberia alguém no teu GP que fuma? Você receberia alguém no teu GP que tem um antecedente criminal? Você receberia alguém no teu GP que tem distúrbios mentais? Ou a pessoa que está em depressão, a pessoa que está em surto? Se nós não temos a disposição de amar essas pessoas, sabe de uma coisa, Deus não vai enviar novas pessoas para a nossa igreja. E uma igreja que não recebe sangue novo, uma igreja que não vê salvação, uma igreja que não celebra batismo, é uma igreja que definha. Porque, em primeiro lugar, é uma igreja que está em desobediência. E, em segundo lugar, se é uma igreja que desobedece deliberadamente o mandamento de pregar o evangelho, é uma igreja que daqui a pouco vai desobedecer deliberadamente o mandamento de se reunir, de dar o dízimo, de seguir a Jesus. E essa igreja é uma questão de tempo para ela se desfazer e se degradar. Por isso, meus irmãos, um alerta para nós é que cobradores de impostos e pecadores vinham até Jesus porque Jesus os amava. Jesus tinha olhos para eles. A primeira coisa que precisa mudar no nosso coração é que nós precisamos voltar a ter compaixão pelo perdido. A gente precisa sofrer pelas pessoas que não conhecem a Cristo. A gente precisa, de fato, sentir na pele, porque um dia você foi essa pessoa, mas alguém generoso te abençoou, alguém generoso te acolheu, alguém enfrentou a tua cara feia e pregou o evangelho a você, alguém te resgatou da lama e te levou para a presença de Jesus e ali Jesus alcançou o teu coração. Deixe de ser egoísta, meu irmão. Deixe de gastar sua vida só com você mesmo. Porque Jesus amava aqueles homens, cobradores de impostos, pecadores e pessoas desse tipo. Seria natural que essas pessoas fossem atraídas por aquele a quem os amava, que era Jesus. A pergunta que eu faço é, por que esse perfil de pessoas não tem se aproximado da nossa igreja? Por que nós não vemos essas pessoas no meio da nossa igreja? Isso tem uma resposta, gente. E a resposta que eu vou dar não é uma resposta tão fácil de engolir. É uma resposta dura. Mas a grande verdade é que uma igreja formada por pessoas centradas em seus próprios desejos tem dificuldade em expressar amor. Sabe por quê? Porque amor, meus irmãos, amor diz respeito a altruísmo. Amor diz respeito a colocar o próximo em primeiro lugar. Amor diz respeito ao fato de que eu fui amado por Deus, fui cheio de Deus, fui cheio de vida e agora eu derramo isso
de um modo altruísta e abnegado para que o outro seja abençoado. Enquanto esses desejos não mudarem em nosso coração, o desejo de agradar a Deus não mudar em nosso coração, enquanto nós continuarmos egoístas ao invés de altruístas, novas pessoas não vão se chegar até nós. Porque as pessoas sentem cheiro. As pessoas sentem o cheiro de quando elas não são amadas ali, de quando elas não são recebidas, acolhidas, quando elas não são abraçadas, quando de verdade as pessoas que ali estão não estão interessadas na história que elas têm para contar, no problema que elas carregam, nas dúvidas que elas têm. As pessoas sentem o cheiro. No teu grupo pequeno, você pode ter certeza que se teu grupo pequeno não exala compaixão, as pessoas sentem o cheiro de egoísmo ali. E elas não voltam. E mais, elas vêm para ser, sem saber, elas vêm para ser preenchidas por Jesus. Mas o que acontece, meus irmãos, é que elas não conhecem, elas não veem Jesus ali. Porque a igreja não expressa Jesus. E, gente, eu sei que são duras palavras. E eu faço parte disso. Eu sei que são duras palavras, mas elas precisam ser ditas. E eu espero que o Espírito de Deus faça algo na nossa igreja a partir de hoje. Provérbios capítulo 18, verso 1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas. Que provérbio soco no estômago, né? Quem se isola busca interesses egoístas. Olha que provérbio profundo e verdadeiro. Se o teu grupo pequeno, ele quer se isolar, ele quer se fechar, saiba de uma coisa, ele só está interessado em si mesmo. As pessoas estão ali se retroalimentando num conto de fadas e não estão vivendo mais o desafio de ser igreja. Porque sim, igreja é se reunir. Igreja é se reunir, é partir o pão. Mas não é só comer, gente. Igreja se reúne para confessar pecados, igreja se reúne para se corrigir mutuamente, igreja se reúne para se desafiar. A igreja de Atos estava reunida pedindo a Deus coragem para testemunhar ao perdido. Coragem para testemunhar numa sociedade completamente hostil a eles. Eles não estavam ali comendo pão com doce de leite, eles não estavam comendo natas, eles estavam ali orando e pedindo coragem a Deus. Porque quem se isola busca interesses egoístas, mas quem abre a porta está interessado em receber as pessoas que Deus quer enviar. Isso é muito sério, minha gente. Olhe para a sua agenda semanal e diga quantas horas objetivamente estão separadas para investir em gente perdida na tua rotina. Quantas horas você dedicou, quantos minutos você dedicou na semana passada para investir em alguém que não conhece Jesus? Quantos minutos? Quantas horas? Tem na tua agenda ali alguma programação, algum cronograma? Porque, meus irmãos, nossos relacionamentos, infelizmente, eles estão cerrados e fechados somente entre crentes. É crente com crente. Não há descrentes no nosso meio. E agora eu pergunto a vocês, né? Por quê que nós não temos descrentes no nosso meio? Por que nós não estamos envolvidos com a evangelização dos nossos oikós? Por que quando a gente fala de oikós no grupo pequeno, as pessoas simplesmente lavam suas mãos e simplesmente, as pessoas não querem ouvir, deixa elas para lá. Essa é a atitude de Jesus? Essa deve ser a atitude da igreja? O que se passa conosco? Existe algum problema com a gente? De fato existe. E precisa ser corrigido. E o problema se chama indiferença ao perdido e a gente não pode florear esse problema. Porque se a gente florear isso, se a gente maquiar isso, a gente vai continuar num declínio em relação a esse assunto. Deus de fato quer mudar isso em nós. Nossos GPs não podem ser pensados apenas em nós. Não podemos ter os lugares contados apenas para nós. Deixa eu fazer uma pergunta. No teu grupo pequeno, quantas cadeiras você coloca ali para as pessoas sentarem? Você coloca certinho o número de membros do grupo pequeno? Ou você espalha cadeiras falando, olha, onde estão aqueles que Deus vão enviar? Aquelas pessoas que Deus vai enviar para o nosso meio, onde elas estão? Vamos deixar a cadeira pronta aqui. Porque daí só falta Deus enviar. Só falta a gente convidar. E isso é, gente, de uma importância, de um símbolo de fé tão forte,
que nós precisamos pensar os nossos GPs não só para nós mesmos. Eu vejo os grupos de WhatsApp de GP, eu vejo a movimentação e não se fala de outras pessoas a não ser de nós mesmos. É como se fossem eventos para nós mesmos. O culto é como se fosse um lugar para mim mesmo. É um lugar onde eu vou para eu me satisfazer, me saciar. Enquanto a dinâmica deveria ser diferente. Eu penso que nossa atitude nos grupos pequenos, nossa atitude no culto precisa ser diferente. Precisamos de mais entusiasmo ao ver pessoas se rendendo, gente. E não gente se levantando para ir embora enquanto pessoas estão se rendendo ali. A nossa atitude precisa mudar. E as parábolas que nós lemos são duas parábolas que mostram a dedicação de Deus em buscar o perdido. Jesus conta duas histórias. Ela fala de um homem que deixa as 99 e vai buscar a única ovelha perdida. Quando ele a encontra, ele bota alegremente nos ombros, traz para casa e quando ele chega em casa, ele não só lança a ovelha no pasto ali com as outras 99, ele celebra isso. A outra parábola, Jesus fala de uma mulher. Agora a mulher ela perdeu uma dracma, uma moeda. Uma das 10 moedas que ela tinha, ela perdeu. Para ela aquilo tem valor inestimável. E aquela mulher revirou a casa inteira para achar. E de fato ela achou. E quando ela achou, meus irmãos, ela chamou suas vizinhas, suas amigas, ela chamou todo mundo e falou: gente, nós vamos fazer aqui uma festa pela minha dracma. A dracma perdida, a moeda perdida foi achada. Vamos celebrar, vamos festejar. E em ambos os exemplos, Jesus aplica dizendo: da mesma forma é nos céus. A pergunta que eu faço é: quanta festa no céu a nossa igreja tem promovido? Quanta festa no céu nós temos promovido? A resposta de Jesus, a aplicação na primeira parábola, ele diz que há mais alegria no céu por um perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Alguns acreditam que ali Jesus está dando uma resposta aos fariseus, que se sentiam justos e então não tinham o porquê se arrepender. Tipo assim, Deus, ok, é justo, parabéns. Mas existe uma festa diferenciada. A preparação nos céus é diferenciada. A intensidade da festa nos céus, quando um pecador se arrepende, é diferenciada. Gente, daqui quase umas semanas, uns dias aí, nós vamos batizar uma pessoa na nossa igreja. Mas nós vamos mobilizar a igreja inteira a festejar. Essa festa, ela vai durar talvez 15 minutos, 30 minutos. Mas nós vamos festejar como a gente nunca festejou na nossa vida, por uma pessoa. Por quê? Porque lá no céu, lá em cima, vai estar rolando uma rave celestial sem hora para acabar. E nós precisamos ter esse sentimento, gente, essa sensação de querer de fato fazer festa. E eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade, gente. Eu tenho saudade de batizar pessoas. Eu tenho saudade de ver pessoas sendo encontradas por Jesus no nosso meio. Eu sinto falta daquele testemunho do tipo: pastor, um visitante foi no grupo pequeno, nós oramos por ele, entregou a vida a Jesus e foi maravilhoso, todo mundo chorou, ele saiu de lá convicto de Cristo, sabe? Cara, onde estão esses testemunhos, gente? Eu tô com saudade de ouvir histórias como essa, eu tenho saudade de experimentar essa alegria, a alegria de ver Deus salvando, a alegria de nós como igreja podermos batizar, inserir essas pessoas. Eu penso que nós somos aquele time que desaprendeu de ser campeão. E aí talvez eu esteja falando aqui do meu time, né? Vasco da Gama, que faz muito tempo que não é campeão. Parece que ele desaprendeu, está acostumado com as derrotas, jogou a toalha. Mas, gente, nós precisamos ser, e aqui, enfim, vou ter que falar, né? Precisamos ser como o Palmeiras. Vocês pensaram que eu ia falar Flamengo, né? A gente tem que ser como o Palmeiras, gente, que ganha tudo, se acostumou a ganhar. Perde um jogo, a torcida fica revoltada, porque perdeu um jogo, embora está ganhando todos os títulos. A nossa igreja precisa estar acostumada a fazer festa de batismo, ver conversão no nosso meio. Eu estou com saudade de batizar, meus irmãos, porque o bom pastor, ele não só buscou a ovelha. Perceba,
não é uma tarefa fria que a gente está fazendo, gente. Vai lá, prega o evangelho, converteu, vai lá para a fila agora, não sei o quê. Gente, a gente está falando sobre pessoas que são alcançadas por Cristo, Cristo usando nossas mãos, nossos pés, nosso corpo, nossa vida para isso. Mas depois que alcança, não para por aí. Tem uma festa que são os batismos, que precisa ser celebrada, que precisa ser curtida, vivida intensamente. Porque Jesus, ele não só buscava, Deus não só busca as pessoas, mas ele se alegra ao encontrar. E ao encontrar, ele se alegra, os céus entram em festa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos assumir uma lista de hábitos na nossa vida, se a gente quiser ver essa mudança. E agora entra você, meu irmão. Entra você mesmo. Você que está aí. Não é o irmão do lado, é você. Entra você nessa história. Qual que é a lista de ações que eu imagino que nós precisamos praticar rotineiramente, habitualmente, sempre, como uma disciplina, não como um evento esporádico, como uma disciplina na nossa vida, que é, por exemplo, sempre convide pessoas desconhecidas para visitar a igreja ou o GP, sempre. Na sua prática de vida, viu alguém diferente, convida. Ah, mas a pessoa odeia, não interessa, convida. Porque o papel de convencer é do Espírito Santo. E nós precisamos ver mais milagres do Espírito. Para isso, a gente tem que se expor a convidar mais pessoas. Além disso, ore por pessoas que estão passando por qualquer tipo de vulnerabilidade. Existem muitas pessoas em Portugal, gente, cheias de vulnerabilidade. Conheça essas vulnerabilidades e ore por elas. Eu sei que você está cercado por um contingente de pessoas. Não tenha medo de falar assim, fulano, posso orar por você então? Talvez a pessoa não crê, ela é ateia, ela é seja lá o que for, mas ore, gente, porque Deus pode fazer coisas incríveis, maravilhas através de uma oração. Além disso, tratar com maior diligência descrentes que nos visitam e assumi-los como um desafio pessoal. Gente, se surgiu um descrente no nosso meio, essa pessoa, ela respondeu o apelo do culto. Meus irmãos, a gente tem que abraçar, a gente não pode deixar essa pessoa sair do auditório sem ter sido abordada, abraçada, encorajada e sem ter trocado contato. Precisa haver um pós-culto na vida dessas pessoas. E nós precisamos fazer isso. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Não é o teu irmão do lado, não é o pastor, não é o teu líder, é você. Porque, aliás, você é filho de Deus, você é crente, você tem o Espírito Santo, você, meu irmão. Além disso, todos nós, invariavelmente todos nós, temos que ter um oikos e dedicar energia no relacionamento com ele. Chamar o teu oikos para tomar um café, para jantar, orar por ele, fazer o convite para ir na igreja, fazer o convite para ir no GP, se propor a ler a Bíblia com ele, fazer alguma coisa. O que você tem feito pelo teu oikos? Porque não é só, eu tenho um oikos, vamos orar por ele aqui no GP. Não é só isso. Isso é uma primeira parte, isso é o primeiro passo de toda uma escadaria que precisa ser subida. Portanto, ter o oikos, orar pelo oikos e dedicar, direcionar energia a ele. Iniciar conversa sobre a fé com descrentes que você tem amizade. Não tenha medo. Não tenha medo de falar da tua fé. Não tenha medo de se desafiar de falar. Porque esse medo que impede as pessoas de te conhecer, conhecer a tua fé e conhecer a Jesus. E além disso, reflita todos os dias. Antes de sair de casa, ore, Deus, como que eu posso manifestar, expressar o teu amor no meu dia a dia por pessoas? Porque, meus amigos, o amor cristão é uma apologética infalível. Existe o amor do mundo, mas existe o amor cristão, o amor sacrificial, o amor abnegado, o amor altruísta, que não espera nada em troca, mas que diligentemente se lança para ser, então, o amor, amar aquelas pessoas. E eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo uma coisa, e é um provérbio, e é uma coisa muito séria. Provérbios 11:25 diz assim, o generoso prosperará. E aí na linha de baixo ele diz, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Gente, é curioso, às vezes é místico, mas enquanto nós estamos dedicados a amar alguém,
um amor sobrenatural vem sobre nós, uma graça sobrenatural vem sobre nós, uma capacitação sobrenatural vem sobre nós. Sabe por quê que muitos crentes estão vazios? Não é porque eu preciso de mais uma conferência, preciso de mais um culto me encher, eu preciso de mais um grupo pequeno para me encher, sabe? Alguém precisa falar para mim, alguém precisa orar por mim, alguém precisa fazer por mim, alguém precisa fazer um milagre por mim. Gente, o que você precisa fazer é começar a ser usado por Deus. E Deus vai te capacitar de uma maneira sobrenatural. Você vai ganhar recursos da parte de Deus que você não conhecia. Você vai ganhar força, coragem, você vai ganhar ímpeto que você não conhecia se você decidir que agora você é alguém generoso e vai compartilhar a mensagem do Evangelho. Porque o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Por fim, Deus não só deseja salvar os perdidos, Ele celebra quando isso acontece. Eu quero finalizar essa palavra e desafiar a nossa igreja, um desafio muito sério. No dia 2 de agosto, no nosso calendário, tem lá marcado um evento que é o evento de batismos. Nós estamos prontos e propostos a fazer um evento de batismo lá na Ribeira, no Porto. Nós vamos pedir autorização para a Câmara Municipal para colocarmos lá uma piscina e nós levarmos a igreja nossa para aquele lugar para batizar pessoas. Mas o desafio não é esse. O desafio que eu quero dar à nossa igreja é nós batizarmos 50 pessoas na Ribeira, dia 2 de agosto. 50 pessoas. Nós vamos startar uma campanha que é batizar 50 pessoas. Pastor, mas por que 50 pessoas? Porque sim. É o desafio. Mas pastor, e se a gente batizar 5? Glória a Deus, o céu vai estar em rave. Vai ser 5 dias de rave no céu. E nós também vamos celebrar em muito. Mas a gente precisa de um romper, meus irmãos. A gente precisa pensar, sonhar, desejar e orar grande. E 50 pessoas é um número extremamente desafiador. Nunca na nossa história nós batizamos 50 pessoas. Mas o que eu sinto Deus nos chamando é para viver algo histórico. E nós testemunharmos isso publicamente. A pergunta que eu te faço é: quem aqui está comigo nessa? Quem está desejoso de viver isso? Porque Deus é poderoso. Isso sem sombra de dúvidas. Deus é poderoso. E pode ser que isso esteja no querer de Deus. Nós vamos descobrir se isso está no querer de Deus quando nós obedientemente nos lançarmos essa tarefa e percebermos o favor de Deus nos dando isso. Agora, se Deus quiser salvar 15, Deus é soberano, gente. Deus é Deus. É Ele que opera, é Ele quem decide. Mas eu estou desafiando a nossa igreja a sonhar e orar por 50 batismos na Ribeira, dia 2 de agosto. Isso requer que, de cada 3 membros da nossa igreja, um de nós levemos alguém a Cristo e ao batismo. Um de nós. Tipo assim, pastor, eu garanto 2. Eu tenho 2 oicós, eu estou pregando Jesus para eles. Amém. Você já vai fazer o trabalho de 6 pessoas. Mas, gente, eu quero que unanimemente, cada um de nós que somos membros dessa igreja, nós nos dediquemos a pregar o evangelho, convidar pessoas, levar para o nosso grupo pequeno e ali Deus falar, nos cultos Deus falar e nós batizarmos, se Deus assim alcançar essas 50 pessoas, se for do querer de Deus. O desafio está dado, minha gente. Agora é nós arregaçarmos as mangas e crermos que Deus quer fazer algo diferenciado, impactante, inédito na nossa vida de igreja. Você está comigo nessa? Você está junto comigo nessa? Então vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e recebemos a repreensão que o Senhor está nos trazendo. É muito claro que nós temos esse problema na nossa igreja e que nós precisamos mudar a nossa atitude, a nossa percepção e principalmente a nossa prática de vida. Que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos leve a sermos homens e mulheres mais compassivos e ter olhos para fora. Que no nome de Jesus o Senhor nos faça homens e mulheres acolhedores com aqueles que o Senhor já tem confiado a nós. O Senhor tem confiado poucas pessoas. Talvez é porque nós temos negligenciado o nosso papel.
Eu creio que se nós nos arrependermos nesse dia, o Senhor abrirá as comportas do céu e enviará sobre nós pessoas que nós jamais imaginávamos que se achegariam até nós. Nós cremos que o Senhor está nos chamando para acolhermos, alcançarmos, procurarmos o perdido e batizarmos e fazermos festa com o agir do Senhor sobre a vida deles. Senhor, se for o teu desejo e vontade, nos dê as 50 pessoas a serem batizadas. Que esse dia seja um dia histórico, que o Porto e toda a região e Portugal possam saber que tu és Senhor poderoso, soberano sobre tudo e todos. Que usa a tua igreja, que a tua igreja está viva, pregando o evangelho fiel e vendo as maravilhas do Senhor sendo derramadas dos céus por meio de salvação. Que no nome de Jesus uma grande festa seja vivida e um romper, quem sabe até em Portugal, através da nossa igreja, possa acontecer. Que no nome de Jesus o Senhor nos encoraje e nos encha de fé para isso. E que dia após dia nós trabalhemos nas ações práticas e vejamos o Senhor agindo por nosso intermédio. É aquilo que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dia 2 de agosto é um sábado. Dia 2 de agosto, batizaremos, se Deus quiser, 50 pessoas para a glória de Jesus Cristo aqui em Portugal. Amém, gente? Você vai continuar com a programação do Dia da Visão? Depois, no final, eu volto para dar mais uma palavrinha com vocês. Tamo junto. E aí, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Wilka, eu sou a líder da comunicação aqui da nossa igreja em Portugal. É uma alegria estar com vocês aqui hoje. Nós acabamos de ser ministrados por uma mensagem poderosa do pastor Eloy, né? E acredito que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre uma ferramenta que talvez vai ajudar vocês a colocar em prática aí algumas questões que o pastor Eloy mencionou. Enfim, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como as redes sociais elas podem ser uma ferramenta poderosa nas nossas mãos para levar o evangelho para as pessoas e conectar as pessoas e tudo aquilo que a gente vive como igreja aqui em Portugal e enfim, né, na Europa. Bom, não é novidade para ninguém que nós vivemos na era digital, né, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre como talvez cada compartilhamento, curtida, às vezes só com um clique, a gente pode impactar a vida de alguém que estará ao nosso redor. E talvez você se pergunte, né, mas como que a gente pode fazer isso, né? Como que eu posso fazer isso? E eu acredito que uma das formas é passando a enxergar a rede social como uma ferramenta em nossas mãos de evangelismo mesmo, sabe? A gente falou muito hoje aqui, tem falado agora também sobre alcançar novas pessoas, né? Sobre levar a mensagem do evangelho para novas pessoas. E a rede social, ela é uma ferramenta poderosa em nossas mãos para que nós consigamos chegar a essas pessoas. Então, as redes sociais, elas não são apenas um entretenimento, né? Às vezes a gente passa horas ali nas nossas redes sociais, gastando nosso tempo, talvez até consumindo só conteúdos que não agregam em nada na nossa vida, mas elas também podem ser uma ferramenta que vai nos conectar com pessoas, que vai conectar a igreja a essas pessoas, né? Que vai usar talvez ali a nossa rede social para chegar dentro da casa de alguém que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar de igreja, que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca ouviu falar do Evangelho. Então, imagina só, talvez algo que você compartilhe na sua rede social pode sim ser algo que vai ser uma semente sendo semeada na vida de alguém, que vai florescer, frutificar e, enfim, né? Talvez você se pergunte ou pense, mas eu não sou uma pessoa criativa, mas o que eu vou postar? Eu não sei fazer essas coisas, não sei usar essa ferramenta. E é justamente isso que eu quero encorajar vocês. Talvez vocês não sejam realmente uma pessoa que vai ser criador de conteúdo, enfim, mas eu queria chamar vocês, encorajar vocês para entender o potencial que tem ser uma pessoa engajada na rede social. E nós temos o nosso Instagram, nós temos as nossas redes sociais ali da nossa igreja, que você poderia engajar com a gente, fazer Cristo ser conhecido através dessa ferramenta também, né? Falando um pouquinho sobre como o Instagram funciona, eu também tenho procurado entender um pouco melhor sobre isso, mas eu sei que muita gente talvez não tenha um pouco de conhecimento sobre isso. O Instagram, ele funciona como um algoritmo. Tem um algoritmo ali para fazer as coisas girarem, né? Então,
quanto mais tempo, por exemplo, algum conteúdo apareceu lá na sua rede social, você vai parar para assistir. Quanto mais tempo você consome esse conteúdo, quanto mais tempo você fica vendo aquele vídeo, lendo o que a gente escreveu, lendo o que a gente postou, se você salvou, se você compartilhou, se você curtiu, se você marcou o arroba de alguém lá, tudo isso conta como engajamento para fazer a nossa conta e o nosso conteúdo chegar no celular de outra pessoa, sabe? Cada curtida, cada comentário, cada vez que você salva um post ou comenta no nosso post, que você vai, o tempo que você passa consumindo o nosso conteúdo, isso ajuda com que a nossa rede social, com que o nosso Instagram, com que nossos posts, eles sejam entregues a mais pessoas. Então, tudo isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Então, talvez vocês não tenham parado para pensar com esse olhar, de que vocês talvez sejam alguém que vai ajudar a fazer o nosso Instagram engajar. A gente precisa de vocês. Vocês vão perceber que a gente vai recalcular e já está recalculando a rota, por exemplo, da nossa criação de conteúdo. A gente vai continuar mostrando como a gente vive igreja, tudo que a gente vive como andadura aqui, mas a gente também vai começar a partilhar no nosso perfil conteúdos mais evangelísticos. Por exemplo, quem é Jesus, o que é pecado, como que a gente pode começar uma vida com Deus. A gente vai começar a produzir mais conteúdos também porque a gente começou a perceber que o público que a gente gostaria de alcançar são pessoas que não conhecem a Cristo. Então, se você às vezes não sabe o que postar, entra no nosso Instagram, sabe? Fica atento às coisas que a gente posta, fica atento aos conteúdos que a gente cria para que você possa compartilhar isso nas suas redes sociais. Talvez, se você parar para pensar, as pessoas que estão à sua volta, com quem você convive, seja no trabalho, seja algum hobby que você pratica, enfim, qualquer pessoa que faça parte do seu âmbito social, talvez essas pessoas nunca tenham a oportunidade de conhecer uma igreja, enfim, ouvir falar de Jesus, mas talvez elas te sigam na rede social, né? E talvez seja através da sua rede social, talvez seja através de um post nosso que você compartilhou, que essa pessoa vai começar a ver Jesus, né? A conhecer Jesus. Assim como a gente tem a responsabilidade, que o pastor sempre fala, né? Que a gente tem a responsabilidade de acolher as pessoas no culto, abraçar as pessoas no culto. A gente tem a responsabilidade de ser testemunho onde quer que a gente vá. As nossas redes sociais também entram nessa, não fica de fora, né? A gente também pode ser um público que marca presença na rede social, que se posiciona, né? Que está ali presente, falando de Jesus. A gente vê tantos conteúdos hoje que às vezes não agregam em nada, e isso pode ser uma ferramenta poderosa em nossas mãos para que Jesus e o Evangelho também possa ser compartilhado. Então, hoje eu queria que vocês parassem para refletir um pouquinho nisso, assim, sobre como o seu papel, o seu empenho, o seu engajamento pode impactar positivamente a nossa ferramenta, que é a rede social, para alcançar a vida de outras pessoas. Talvez, se você está com essa dúvida de como que eu posso fazer isso, talvez você tenha dificuldade de, no presencial, né, ter esse contato com as pessoas, mas compartilhar um post, falar de Jesus no Instagram, comentar, engajar. Cara, talvez isso seja o começo. Talvez você possa começar por aí. Então, eu faço esse convite para você, para que você possa estar nessa missão com a gente, que é fazer a Onda Dura também estar presente nessa esfera que é a rede social, né? Que a gente marque presença junto como igreja mesmo, que nós estejamos engajados em cumprir essa missão, que nós estejamos engajados em alcançar pessoas. Não se trata só de números, não se trata só de crescer o Instagram, mas que realmente estejamos envolvidos por essa missão, que é compartilhar Jesus com pessoas que não conhecem a Cristo ainda. E eu acredito muito que através da rede social a gente possa fazer isso. E eu queria muito contar com vocês, que vocês possam engajar com a gente aí nessa mudança que a gente vai estar fazendo nas redes sociais e compartilhar, comentar, salvar, enviar para os amigos, enfim, que vocês possam fazer parte disso com a gente. Eu queria deixar um desafio para vocês também, que vocês entrem ali no Instagram agora do nosso perfil, da Onda Dura Porto, e também tem o Onda Dura Europa. Tem os dois perfis que você pode seguir, se você ainda não segue, que você siga. Você escolha um dos posts que a gente tem ali,
que você mais gostou, alguma frase, e você compartilhe ele na sua rede social, que você marque o arroba de alguém, que você curta, enfim. Queria deixar esse desafio para você agora, que você possa gastar um pouquinho do seu tempo e engajar um pouco ali na nossa rede social e estar aí por dentro dos próximos posts que a gente vai postar. Quero falar com vocês também de outra coisa que envolve as redes sociais, que é sobre o nosso aplicativo. Vocês já devem ter visto alguma movimentação que a gente fez, incentivou vocês a baixarem. Então, eu quero incentivar você que ainda não baixou a nossa aplicação, que você baixe ela, a aplicação Onda Dura. Lá nós temos várias ferramentas que vocês podem ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Nós vamos estar enviando notificações para vocês sobre programações, sobre lembrete de culto. Tem uma parte lá muito legal que é sobre pedido de oração, que você pode fazer seu pedido de oração lá e nós podemos orar juntos por ali. Então, eu acredito muito que essa ferramenta vai ser muito legal, muito bacana para vocês engajarem como igreja também, ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no nosso campus. Então, se você ainda não tem essa ferramenta, eu aconselho você a baixar ela, faça o seu cadastro lá e selecione o seu campus, Portugal, e você vai ter acesso a várias ferramentas legais, inclusive todas as informações de grupos pequenos. A gente tem lá também as localizações, horários, dia da semana, tudo que você quiser saber, tá tudo nesse aplicativo. Então eu encorajo vocês a baixar eles e usar, tá bom? Enfim, pessoal, é isso. Para encerrar, gostaria de deixar aqui o encorajamento para vocês usarem essa ferramenta que é a rede social para compartilhar o evangelho, para engajar ali com a gente. Vamos fazer essa nossa conta ter um posicionamento maior na rede social, então vamos engajar bastante ali com a gente. Baixe o aplicativo da Onda Dura. Outra dica também que eu dou nós temos um ministério da fotografia, filmagem, que são maravilhosos. Eles fazem takes incríveis, tem fotos maravilhosas. Então, se você tem uma fotinho, viu que saiu as fotos do culto, saiu você em alguma foto, pega a foto, posta, sabe? É uma forma de mostrar como nós vivemos igreja. É uma forma de você testemunhar como você vive igreja, que alguma coisa diferente você faz na sua semana. Então, é um meio ali de você usar essa ferramenta para compartilhar Jesus também, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Olá, igreja! No último dia 8 de março, nós tivemos aqui na Casa do Povo o encontro de mulheres, o secreto. Foi uma bênção, foi uma noite muito especial e nós já temos uma próxima data. Dia 12 de julho, teremos secreto, encontro aqui novamente. Venham e não esqueçam de convidar suas amigas. O Brás é a nossa reunião de oração que acontece todas as últimas sextas-feiras do mês, às 20 horas aqui na Casa do Povo. É o momento que a gente se reúne como igreja para orar, interceder e buscarmos a Deus juntos. Convido vocês a estarem conosco aqui. Está chegando a primeira edição dos batismos desse ano de 2025 e vai ser aqui na Casa do Povo no dia 6 de abril. Nós vamos ter a graça, o privilégio, a alegria de batizar pessoas na nossa igreja e você que faz parte da Onda é nosso convidado para estar aqui. Logo após o culto do dia 6 de abril, nós vamos nos reunir nesse espaço aqui de fora para podermos então batizar novos irmãos que Deus acrescentou a essa família. O batismo é onde a fé se torna pública, é onde a congregação cresce em fé e nós então celebramos aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu te convido no dia 6 de abril a não sair correndo para casa, mas ficar conosco para essa grande festa. Traz balão, traz corneta, traz tambor, vamos fazer barulho aqui e fazer festa, porque vai ser incrível a nossa primeira edição de batismos desse ano. Teremos outras, mas dia 6 de abril é a primeira. Espero vocês aqui, tá bom? E para você que é pai de pré-adolescente no Shift e também de adolescentes no New, nós teremos uma reunião para pais de Shift New, que vai acontecer no dia 13 de abril, às 16 horas, aqui na Casa do Povo. Você é nosso convidado para falarmos sobre os adolescentes, pré-adolescentes, desafios, como a igreja pode auxiliar e ajudar para que você possa conduzir e disciplinar e discipular os seus filhos da maneira bíblica, da maneira correta. Nós queremos te convidar, você que é pai
de shifter, você que é pai e adolescente do Nil, para estar conosco aqui. Eu e minha esposa Maria estaremos conduzindo esse tempo. Eu quero aproveitar essa ocasião também para poder apresentar para vocês quem lidera tanto o Shift quanto o Nil. Atualmente, a Mel está liderando o Shift, está liderando o trabalho com os pré-adolescentes. E mais recentemente, nós estamos fazendo uma transição de passagem de bastão da Rafa, que até então liderou o Nil, para o Gustavo, que a partir de agora começa a liderar o Nil e os adolescentes fazendo o trabalho incrível ali com eles. Te convido então, dia 13 de abril, para estar conosco às 16 horas, é um domingo, às 16 horas aqui na Casa do Povo. Vai ser um tempo maravilhoso de crescimento, capacitação para podermos auxiliar nossos filhos. Te espero lá! Quero convidar vocês também para o Hub, no dia 1º de maio, às 15 horas, na Casa do Povo. Vai ser uma tarde para falarmos sobre mercado de trabalho, empreendedorismo, trabalho aqui em Portugal. Você que quer dar um up na sua vida profissional, quer entender como pode empreender nesta terra, você tem que estar presente. Dia 1º de maio, um custo de 10 euros. Em breve vamos abrir as inscrições. Venha e traga alguém com você. No dia 25 de outubro, às 10 horas da manhã, no Auditório Francisco de Assis, nós viveremos mais uma Conferência Corra, aqui na Onda Dura Porto. Não fique de fora. No ano passado, nós vivemos um momento extraordinário na conferência juntos e eu tenho certeza que esse ano não será diferente. Você pode acessar o site da conferência ou através da app e garantir os seus ingressos a partir de 30 euros. Não fique de fora, nós esperamos você. Buongiorno, Onda Dura Porto. Buongiorno a tutti. Eu sou a Lari. Eu sou o Diogo. Nós somos os apacentadores do grupo pequeno aqui de Brescia, na Itália. E hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem vivido e de um pouquinho aí da nossa história, do que tem acontecido na Onda Dura através do nosso grupo pequeno aqui na Itália, aqui em Brescia. Nosso GP aqui de Brescia, como ele funciona hoje, ele começou em setembro de 2023. Surgiu ali de uma necessidade que a gente viu um dia exatamente numa visita do pastor Eloy aqui em Brescia. Nós vimos essa necessidade de começar esse GP nesse formato, nesse horário, nesse dia em específico. E aí surgiu comigo, com a Lari, mais um casal de brasileiros, o Gabriel e a Camila, que eles estão com a gente até hoje no GP. Nós contamos para ele o nosso desejo de servir a Cristo, servir a igreja. Convidamos eles para começarem esse desafio com a gente e eles toparam, né? E desde então foi Deus acrescentando cada vez mais novas pessoas. Então, pessoas vindo de diferentes formas. A grande maioria, na verdade, veio através do que Deus tem feito no canal do YouTube da Lari, nas redes sociais dela. Nós cremos que isso tem sido uma grande ferramenta, um grande instrumento de Deus, assim, de evangelismo, assim, pro reino de Deus se expandir, enfim. Então a grande maioria veio assim, mas depois foram acrescentando outras pessoas através de convites de pessoas de universidade e tudo mais. E hoje o nosso GP, no total, assim, no geral, o grupo ali no WhatsApp conta com cerca de 27 pessoas, mais ou menos, e frequentando ativamente toda semana no GP entre 15 a 20 pessoas toda semana, né? Sim. O último GP, por exemplo, estávamos em 21 pessoas, tivemos 3 visitas só naquele GP ali, e é composto não apenas por brasileiros, mas também a grande maioria, obviamente, brasileiros, mas hoje nós temos italianos, né? Temos um casal, ele, na verdade, é italiano, é um senhor já que vem toda semana, participa com a gente. Ele é italiano mesmo, um milanês, e casado com uma venezuelana, mas que está aqui na Itália já faz alguns anos já. Os dois crentes há muito tempo, já amam servir a igreja, servir o reino, e hoje entende que Deus quer eles com a gente toda semana ali. E tudo que a gente tem vivido aqui hoje em Brescia tá sendo muito doido, porque Deus vai fazendo as coisas um pouquinho a cada vez, assim, as coisas vão mudando. Até uma das vezes que o pastor veio aqui visitar a gente sempre fala pro pastor, o nosso GP tá nas mãos de Deus, porque, enfim, apesar de sempre ter vindo muitas pessoas e Deus foi sempre acrescentando mais pessoas e mais pessoas foram conhecendo o GP e foram vindo e visitando e participando ali com a gente, mas ao mesmo tempo a gente também tinha os desafios, assim, de que era
passar para o pessoal a visão da igreja, passar para o pessoal o sonho ali, o propósito do que a gente estava vivendo juntos, passar esse propósito em relação de a gente não ser apenas um grupo fechado de pessoas, de brasileiros, né, que até então, antes de esse casal mais idoso assim vir participar do GP, éramos apenas em brasileiros. Jovens, né? E jovens também, jovens, faixa de idade. Exatamente, jovens brasileiros. Então a gente tinha esse desafio assim de incentivar o pessoal a entender que nós não éramos um grupo fechado de amigos na nossa bolha, o nosso grupinho, mas que não era esse o propósito do GP, né? Mas que era realmente acolher, abraçar diferentes culturas, diferentes pessoas, fazer amizade, pregar o evangelho, independente para quem fosse. Então teve a vinda desse casal, né? Do Mateu e da Helena. A vinda deles mexeu um pouco ali as coisas de como estava o GP, até por esse casal ser muito cheio assim de fé e do poder do Espírito Santo para falar, enfim, acabou que mexeu um pouco ali no confortinho que tava o GP, sabe? Então isso foi muito bom, porque o GP ele tava meio que começando a entrar numa zona de conforto e foi muito boa a vinda deles, porque tirou a galera dessa zona de conforto. E a gente também começou ali ter o desafio da língua, né? A Helena é peruana, então ela entende bem assim o português, ela consegue entender muitas coisas que a gente fala assim em português, mas o Mateu, ele é italiano e ele não tem muita essa facilidade de entender o português. Então a gente começou a se forçar ali em fazer os GPs sempre em italiano. E aí, ali no início, eu acho que o primeiro mês ali foi bem difícil, assim, porque, enfim, a gente fica o dia inteiro no trabalho falando italiano, e aí quando a gente chega no GP, tem o desafio de você já tá com a mente cansada, mas você ainda tem que falar italiano, e ainda mais, assim, num vocabulário, assim, de igreja, um vocabulário cristão, bíblico, né? Um vocabulário bíblico. Um pouco mais difícil, vamos dizer assim. É um pouco mais difícil e a gente não tava acostumado. Então ali teve esse desafio também, e também de engajar a galera do GP em falar italiano, em se esforçar pra falar italiano, né? Para os dois poderem se sentir mais parte, para poderem também entender e participar com a gente. Então a gente teve ali os desafios iniciais. Então agora já fazem uns 4 meses que a gente tá com esse casal, né? E o GP já tá fluindo muito mais em italiano, enfim. Aos pouquinhos, assim, a galera tem se adaptado melhor a esse desafio da língua dentro do GP. E eu acho que um outro desafio também é como o GP começou a crescer muito, né? Hoje nós estamos em muitas pessoas. Nós vimos a necessidade de ter mais pessoas também para discipular, comprando a visão da igreja no sentido de assumindo uma membresia com a igreja, através de familiarizando, o compromisso do discipulado, em ser discipulado. Enfim, Deus tem feito coisas maravilhosas, assim, principalmente desde essa última visita do pastor Eloy aqui na Itália. Então nós tivemos um tempo bem proveitoso, assim, onde, digamos assim, as cartas foram jogadas na mesa e o pessoal pôde, então, tomar uma decisão mais assertiva, mais séria em relação a isso. E graças a Deus tivemos um bom retorno, digamos assim, tivemos uma resposta positiva, assim, de uma boa parte. Então hoje nós estamos, membros oficiais da igreja fizeram familiarizando, são 9 pessoas. 9. Somos em 9 pessoas. Nós saímos de 4 membros. Que era eu, Diogo, Gabriel e Camila, para agora 9 membros oficiais. Oficiais fizeram familiarizando, tudo certinho. Sim. E em discipulado também são 9 pessoas, né? Contando eu e a Lari também, que somos discipulados, né? Pelo pastor e a Maria. E todos os outros membros também já estão em discipulado. E tem também o Mateu e a Helena, que estão fazendo familiarizando, então eles estão muito engajados, eles também sonham muito, assim, em ver a igreja de Cristo, em ver a onda dura, abrindo uma igreja aqui, né? Então eles estão fazendo familiarizando, aí eles, enfim, colocam a tradução lá no YouTube e tentam dar um jeitinho ali de entender, de fazer o familiarizando e fazer realmente mais parte ainda da igreja, né? Até, na verdade, o Mateu e a Helena, eles têm sido um instrumento nas mãos de Deus, assim, para constranger, não só eu e a Lari, mas eu acredito que todo mundo do GP, assim, com a dedicação que eles têm em buscar a Cristo, em servir a Cristo. Igual a Lari comentou, eles assistem os cultos toda semana online no YouTube, também como todos nós aqui. Sim.
mas eles têm uma outra barreira que é a língua, então eles assistem com a legenda em italiano. Esse gás que eles têm, essa vontade em querer servir a igreja, desde que eles chegaram no nosso GP, assim, tem sido de um constrangimento, assim, um incentivo para buscar mais, assim, muito, muito grande. Eu acredito muito que Deus usou e tem usado a vida deles, assim, também para ajudar a gente a sair daquela zona de conforto, igual a Lari comentou, daquela bolha em que estávamos, né? Bom, no último GP também que a gente teve, a gente já tinha comentado que estávamos em 21 pessoas, então, enfim, não são todas as semanas que vem as 21 pessoas, mas quando vem a casa fica bem cheia. E até nesse último GP a gente também recebeu 3 novos visitantes, a gente teve um italiano, um jovem italiano que é católico, então foi muito legal ter recebido um jovem italiano no GP, ele se interessou de continuar vindo, de continuar participando. Também teve a visita de um outro brasileiro e também teve a visita de uma venezuelana. Então, assim, é uma mistura de culturas dentro do GP. Tem sido muito desafiador viver o GP aqui, mas ao mesmo tempo tem sido também gratificante, porque a gente tem visto a mão de Deus cuidando de cada coisa que tem acontecido aqui. E o trabalho da Onda aqui em Brecha é muito esse, assim, de formar discípulos, de formar esse grupo pequeno, pessoas comprometidas, com pessoas que entendam o propósito da igreja aqui, o propósito da igreja de Cristo, mas principalmente também formar esses discípulos, formar essas pessoas, capacitá-las, né? E pregar o evangelho aqui nos nossos trabalhos e no dia a dia é um desafio pregar o evangelho para italianos. A gente sabe que num contexto geral da Europa, né, a gente tem esse desafio de pregar o evangelho, mas estamos aqui sendo guiados pelo Espírito Santo e, como eu falei, tem sido gratificante, assim, ver tudo que tem acontecido e ver que agora a gente tem mais pessoas para discipular, que tem mais pessoas sendo formadas como discipuladoras, tem mais pessoas querendo formalizar a membresia e sonhar isso junto com a gente. Num tempo a gente acabava se sentindo muito sozinhos, assim, vivendo esse desafio, mas agora, sim, a gente vê que Deus tem cuidado de tudo e mais pessoas têm sonhado junto com a gente e construído junto com a gente a Igreja de Cristo aqui na Itália. E na verdade eu também acho que um outro papel fundamental da Onda aqui em Brecha, a nossa igreja de forma geral, né, é em se importar com as pessoas mesmo à distância, né, porque hoje o nosso GP, querendo ou não, ele é fruto de algo que aconteceu assim online, né, em reuniões online. Também eu acredito que de muita fé, né, então eu acho que esse trabalho, né, do pastor Eloy em vir para cá, né, ele, a família, essas últimas vezes foi a cada 3-4 meses, assim. Esse trabalho é fundamental, eu diria, para que a gente chegasse onde estamos hoje, né. Então, o pessoal do GP tendo o pastor Eloy como uma referência, né, a gente precisa honrar e agradecer muito a Deus pela igreja que nós temos, que é uma igreja que busca dar o seu melhor, em fazer as coisas com excelência. Enfim, eu acho que acreditar no online, acreditar, né, por mais que hoje o que nós temos são os cultos online e o GP, mas glória a Deus, porque pelo menos temos os cultos online, né, porque através dos cultos online nós somos alimentados semanalmente e através do GP nós podemos nos reunir como igreja aí, né, viver igreja dessa forma por enquanto e compartilharmos e edificarmos uns aos outros ali no GP. Enfim, é isso. Bom, é isso, gente, que a gente tinha para compartilhar um pouco do panorama do que a gente tem vivido aqui em Brecha. E quando alguém quiser vir visitar o GP, vir visitar a gente, estaremos de portas abertas para receber os nossos irmãos da Onda Dura Porto. É isso, gente. Tchau. Tchau. Fala, Onda Dura! Eu sou o Marcelo. E eu sou a Sheila. Nós somos o casal de implantador da Onda Dura aqui na cidade de Sines. Nós viemos atualizar vocês de tudo aquilo que nós temos vivido durante esse tempo como igreja. Atualmente, existem 4 casais que vivem o discipulado semanalmente. Nós temos também 4 GPs. 3 deles estão aqui, na cidade de Sines, sendo um deles de adolescentes. Recentemente, nós multiplicamos um GP e abrimos então na cidade de Santo André, a nossa cidade vizinha, um novo GP. Em novembro do ano passado, nós demos o pontapé inicial nos cultos mensais aqui em Sines. Mas temos objetivos como igreja, passar de mensal para termos cultos semanalmente. E o desejo que arde em nosso coração é expandirmos o reino de Deus em todo o Alentejo. E não somente no Alentejo, mas também alcançar todo o Algarve.
Nós temos vivido cultos extraordinários, cultos intensos, pessoas se rendendo a Jesus. Nós temos tido batismos aqui na cidade de Sines. Por isso, meus queridos, eu peço que vocês continuem orando pela igreja aqui em Sines, intercedendo por nós. Contamos com vocês. Que Deus abençoe. Olá pessoal, todo mundo bem? Pastor Jonatas aqui. Eu quero trazer um breve panorama sobre aquilo que a gente tem sonhado para Lisboa, a capital dessa nação. Quando nós chegamos aqui em Portugal como Onda Dura, o nosso sonho nunca foi apenas plantar raízes aqui no Porto. O nosso desejo sempre foi servir de maneira integral toda essa nação. E evidentemente a capital do país é um ponto estratégico para a gente, um lugar fundamental para nós fincarmos as nossas raízes, pregarmos o evangelho e servirmos aquela cidade. Hoje o nosso grupo pequeno em Lisboa tem cerca de 20 pessoas que sonham com a chegada da Onda Dura na capital desse país, para não somente viver igreja, mas para de fato servir aquela cidade e servir essa nação. Nós temos um grande desafio pela frente e eu quero aguçar dentro do teu coração a missionalidade de todo discípulo de Cristo Jesus, no sentido de que nós não apenas devemos pensar como uma igreja local. O nosso foco, o nosso objetivo é que pensemos como uma igreja global, uma igreja que vai por todas as cidades obedecendo à grande comissão de Cristo Jesus. Quero te propor 2 desafios. O primeiro deles, inserir a expansão da nossa igreja nas tuas orações. Ore pela nossa igreja local aqui no Porto, ore pela plantação da nossa igreja em Lisboa, ore para que Deus nos dê graça, nos dê os recursos que nós precisamos para então chegarmos e servirmos aquela cidade. Posso contar com isso? Amém? E o segundo grande desafio, isso diz respeito à nossa fidelidade com as nossas contribuições financeiras. Grande parte desse desafio de levarmos a nossa igreja a Lisboa passa também pela questão financeira, pelos custos que nós temos em implantar uma igreja em uma cidade. Eu quero, irmãos, do fundo do meu coração, encorajá-los a permanecerem fiéis nas suas contribuições, almejando plantar sementes para que num futuro frutos grandiosos sejam colhidos. Essa faz parte da missionalidade de todo discípulo de Cristo. Amém? Quero então te encorajar a contribuir regularmente, generosamente, proporcionalmente dentro da nossa igreja, a fim de que tenhamos os recursos necessários para avançarmos, não ficarmos apenas aqui no Porto, mas avançarmos para Lisboa, para Sines, até os confins da terra. O nosso desejo é que sejamos de fato uma igreja em muitas cidades e nós temos essa responsabilidade. Te encorajo então a orarmos por Lisboa, a colocarmos essa cidade dentro das nossas orações, a colocarmos a implantação da Onda Dura Lisboa nas nossas orações e permanecermos ainda mais fiéis, ainda mais generosos com as nossas contribuições financeiras. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os recompense. Nos vemos na Onda Dura Lisboa. Um abraço! É isso aí, meus irmãos. Nós encerramos aqui, então, o nosso primeiro dia da visão desse ano de 2025. Possivelmente teremos mais 1 ou 2 ainda ao longo desse ano para nós avaliarmos tudo aquilo que temos vivido e construído ao longo dos próximos meses. Que Deus te abençoe, te encha de coragem, de ânimo, te encha de ousadia para que nós como igreja possamos crescer e se desenvolver no amor ao perdido e possamos ver Deus fazendo gerar muitos frutos no nosso meio. Que nós como igreja possamos ser profundamente abençoados. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de nós. Tudo aquilo que falamos ao longo desse dia da visão tem o intuito de edificar a nossa igreja e que ela atinja o seu potencial de obediência e seja uma igreja que honre a Jesus. Que Deus abençoe sua trajetória nos próximos meses, que Deus te use profundamente, que Deus use os grupos pequenos da Onda Dura, a liderança, os discipuladores, as ovelhas dessa igreja e nós possamos viver meses inesquecíveis, os próximos meses seguintes que nós teremos. Deus te abençoe, nos vemos mais à frente no próximo dia da visão. Tamo junto e até a próxima.